todo o processo provém dos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. A razão de ser da igreja não é a igreja em si, mas é Cristo. É Ele que dá motivo, que dá razão, que dá expectativa e esperança para essa igreja que Ele comprou com o seu sangue. Então essa igreja pertence ao Senhor Jesus. Nós somos ovelhas do rebanho do bom pastor, aquele que deu a vida pelas suas ovelhas. Então, sendo ovelha dele, nós desenvolvemos nesse processo. Então, inicialmente, do versículo 7 a 10, nós vemos aí que esse desenvolvimento é mediante o mérito de Cristo Jesus. Essa seção, então, traz implícito de que 3 conceitos são ali apresentados. Primeiro aspecto, a Igreja Universal é chamada a crescer como corpo unificado. Observa o versículo 15, já nos dá essa ideia para a gente ali. Seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo aquele que é a cabeça, Cristo. Verso 16 também diz, de quem todo corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, em amor. Então, há a ideia aqui de um crescimento. Isso vamos ver com calma. Então, a partir desta união, que foi nos apresentada já na parte anterior, como também na seção que vai do capítulo 2, 11 a 22, essa união total com Cristo, em que a harmonia cósmica que caracterizou o final da época anterior e o surgimento da nova criação, versículos 13 e 15, então nos faz perceber uma nova realidade em Cristo Jesus. Uma segunda seção se vê que cada cristão tem um papel fundamental neste corpo. Veja, versículo 7 diz, a graça foi concedida a cada um de nós. Versículo 16, a parte final, a justa cooperação de cada parte. Então, a cooperação de cada um. Ninguém fica de fora, ninguém está alheio, ninguém é isento, ninguém é desprezado, não há acepção de pessoa. Então, de acordo com a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, Ele subiu e liberou os dons espirituais. Também nós percebemos aqui que Cristo deu a certos tipos de líderes, principalmente aqueles que têm vários tipos de relacionado com o ensino, para promover e gerenciar esse crescimento. Esse crescimento ele é direcionado, ele não é para qualquer lado, ele não é para qualquer vento de doutrina, muito pelo contrário, ele é direcionado por aqueles que receberam os dons para conduzir no viés correto o crescimento da igreja. Então, meus amados, versículos 7 a 10 nos faz perceber essas instruções para nós. Esse texto, ele é uma síntese, ou talvez um resumo breve, bem sintético mesmo, da lista dos dons espirituais que nós vemos em Romanos, capítulo 12, versos de 1 a 8, e também 1 Coríntios, capítulo 12. Ali nós temos uma lista bem maior dos dons espirituais. E a diferença é que aqui o apóstolo Paulo, ele se prende especificamente aos dons que nós chamamos de dons pedagógicos, os dons que estão relacionados com o ensino. Então essa lista é bem pequena, para justamente atender apenas a este propósito que é estabelecido aqui. Então, a graça de Deus, que foi concedida em várias expressões para cada um de nós, ou seja, para todo crente, não está restringindo o seu alcance aqui, muito pelo contrário, está ampliando. Todos receberam, embora o enfoque vai ser aqueles pedagógicos. Então, todos, cada um recebeu a graça. E aí vem a pergunta, quando recebemos a graça? No momento que fomos salvos, em um momento posterior? Então, a graça de Deus vai conduzir-nos desta percepção aqui, com certeza. Amados, no versículo 8, nós percebemos aqui uma citação do Salmo 68, versículo 18, quando diz, de acordo com o texto de Efésios, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Esta é uma expressão interessante, porque reporta-se, primeiro, a ascensão de Cristo Jesus, ele subiu às alturas,
E também reporta-se ao evento histórico que foi prefigurado no cativeiro babilônico, mas que reporta exatamente o nosso distanciamento do Senhor Deus. Vou usar esse termo para a gente tentar entender aqui. Ele levou cativo o cativeiro, uma palavra redundante, né? Cativo, cativeiro. Bom, é um apanhado histórico por conta de que o povo de Deus, em dado momento, foi cativo na Babilônia, porque eles perderam o direito à terra prometida que havia conquistado com Josué, depois do frutífero ministério de Moisés, e que foi prometida anteriormente ao patriarca Abraão. Essa terra, em dado momento, o povo conseguiu o demérito de permanecer naquela terra. E Deus, vocês perderam esse direito e levou cativo para a Babilônia, com Nabucodonosor. A história está aí para nos contar. 70 anos ficaram lá em cativeiro. Para retornar, foi preciso um trabalho de reestruturação, de reedificação, de reavivamento. E aí, os servos de Deus, então, vieram reconstruindo tudo para, então, recomeçar. Essa ideia de recomeçar, de renovar, é uma ideia muito característica com a obra do Senhor Jesus Cristo, que é de restauração ou de redenção. Ele vai tornar tudo novo. E aí a ideia de livrar-nos do cativeiro, tirar de nós aquilo que nos prendia, que nos cativava. E o que é isso? O pecado. Ele levou cativo o cativeiro, a nossa natureza pecaminosa, a nossa corrupção, a nossa culpa, e Jesus levou sobre si. Então ele traz essa percepção para nós, mostrando que a obra do Senhor Jesus Cristo ela é perfeita e alcança o mérito específico nele. No versículo 9 e 10, diz, o apóstolo Paulo vai explicar o que diz respeito ao versículo 8, o que está cantado no Salmo 68. Ele diz, ora, o que quer dizer subiu? Senão que também havia descido às regiões inferiores da terra. Irmãos, nesse texto aqui nós temos uma explicação a apresentar. Se tornou comum dizer por aí que Jesus Cristo, no período da sua morte, ele foi vou usar a palavra mais popular, ao inferno, para pregar o evangelho ali. Esta afirmação ela não tem base doutrinária. Quando no credo apostólico afirma que desceu ao Hades, é uma expressão que significa ele sofreu, morreu e foi sepultado. É esta expressão que significa desceu ao Hades. Então não quer dizer que ele foi a um outro estágio da sua humilhação ao ponto de chegar a ir ao inferno. Não, é uma expressão muito pesada. Nós não temos base bíblica para afirmar isso, de forma alguma. Então, quando aqui o texto, ele desceu às regiões inferiores da terra, é exatamente o fato de que ele se encarnou. E como nós, viveu aqui e participou daquilo que nós chamamos de misérias, de finitude e de fraquezas humanas, a tal ponto de morrer. Ele encarnou, sofreu, morreu e foi sepultado. E esta expressão sepultado é o ápice da humilhação humana. Você lembra do castigo que foi dado a Abraão, ou a Adão, quando Deus disse, até que o pó retornarás. E nesse mesmo texto fala que a serpente rastejarás na barriga e comerás pó por toda a sua vida. Quando Jesus Cristo vai sepultado, nós temos aqui um paralelo direto com aquele evento lá, de restauração do homem do pó. Jesus teve que ir à condição de pó, para então ressuscitar e esmagar a cabeça da serpente, declarando ali a sua vitória. Então, é um processo que foi elencado no passado e agora concretizado na pessoa do Senhor Jesus. Então, desceu ao Hades ali do credo apostólico, não é um quinto evento, mas é uma explicação dos anteriores que já foi elencado ali, dos 4 estágios da humilhação do nosso Redentor. Logo em seguida vem a exaltação, que é a ressurreição, assunto aos céus, o assentado à direita de Deus Pai e o retorno glorioso que nós aguardamos. Então, são os 4 últimos estágios
e é da exaltação do nosso Redentor. Então, essa é a sistemática da cristologia que eu estou aqui sintetizando para vocês, tentando ser rápido para não ser cansativo com vocês. Então, aqui o texto está explicando, Paulo disse, o que quer dizer subiu, senão que havia descido até o ambiente de trevas que nós vivíamos por conta dos nossos pecados. É esse aspecto que o apóstolo Paulo está mostrando, que Jesus veio à condição pecaminosa que nós tínhamos. E aí ele levou cativo o cativeiro. Ele nos restaurou, ele nos trouxe vida. Nós já falou isso lá no capítulo 2. Estando vós mortos, vosso delito, vos deu vida. Ele fala, pela graça sois salvos. Então, é essa condição extraordinária que Jesus Cristo promove para nós. Versículo 10, ele fala, aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Aquele que se encarnou, ressuscitou. Foi assunto aos céus. Aquele que desceu, subiu. Isso mostra a incapacidade do homem de promover a sua salvação. A incapacidade do homem de alcançar aquilo que era preciso, de restaurar a sua condição inicial que perdeu lá em Adão no pecado original. O homem não tem capacidade para isso. Era preciso então que descesse do céu aquele que subiria para levar cativo o nosso cativeiro. Então era extremamente necessário que o Verbo se fizesse carne, que habitasse entre nós, que morresse como nós, e que ressuscitasse, e que subisse aos céus, levando cativo o cativeiro e concedendo dons. Nós somos os dons de Deus para a igreja. Essa é a leitura simples desse texto que eu queria, então, palmilhar um pouco mais com vocês. Observe que no versículo 11, Cristo, ele é o doador de todas essas graças. Ele apresenta a ressurreição, exaltação de Cristo, como uma nova e maior conformidade com o Salmo 68, 18. Veja, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para evangelistas, para profetas, e outros para evangelistas, e outro para pastores e mestres. 4 dons aparecem ali: apóstolos, evangelistas, eu estou pulando, né? Apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres. Pastores e mestres compreende um só, tá? Aí não é um quinto, mestre como sendo o quinto, não. Pastor, mestre, é um só. Então, esses 4 dons são elencados aí. Como eu falei, a ênfase de Paulo é porque ele está ligado com a ideia dos dons pedagógicos. Isso porque ele está focado no crescimento correto da igreja. Então, esses homens são responsáveis pela instrução da igreja. Antes que você me pergunte, então nós temos apóstolos hoje? Veja, apóstolo no sentido de ofício, não temos. Eram 12 e os 12 já faleceram. O último dele que morreu foi João. Qualquer outro que se declarou apóstolo a partir daí é anátema. Qualquer outro que se declarar apóstolo nos nossos dias é anátema. Não aceite, não ouça as suas falas na internet. Não vá assistir vídeo de alguém que se declare apóstolo. Um caba desse não merece a consideração da igreja do Senhor. Então, não há razão de ser para apóstolos hoje. Mas a função, a atividade apostólica, ela permanece. Aquilo que os apóstolos representavam do crescimento da igreja, essa função ainda permanece. Tal como Cristo ainda permanece. Quando é que Cristo prega para a nossa igreja hoje? Através da pregação fiel e exposição da Sagrada Escritura, dos seus pastores, que fielmente expõem a palavra de Deus. Então, desta forma, é a palavra de Cristo permanente. Cristo está lá no céu, mas os seus pastores continuam a pregar a palavra de Cristo ainda hoje. Então, onde houver exposição fiel da Sagrada Escritura, é o próprio Cristo profetizando dentro da igreja, quando ele expõe fielmente a palavra de Deus. Então, nesse sentido, os apóstolos ainda permanecem naquilo que diz respeito à autoridade da igreja, autoridade apostólica. De forma que, se alguém abrir a palavra de Deus, lê-la e expor o texto, isso tem a mesma autoridade, como Paulo fala lá no início da carta, quando ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Quando ele fala isso, ele está dizendo: da autoridade a mim dada como apóstolo de Cristo. Então, esse texto tem o fundamento apostólico, é onde a igreja está estabelecida. Então, nesse sentido, o dom permanece, não para pessoas específicas, mas como o desenvolvimento natural deste dom, sim,
ele ainda permanece. Então, meus irmãos, o mérito é de Cristo Jesus, que ele vai conceder dons aos homens para o pronto desenvolvimento desse trabalho. Agora, então, passo para o segundo aspecto, olhando para que a direção do Senhor Jesus no desenvolvimento da sua igreja, e nos faz perceber que todo esse desenvolvimento está debaixo do gerenciamento de Cristo. Isso tem coro com o que nós vimos pela manhã, já falei. Ele é o Senhor da igreja, ele é o cabeça da igreja, portanto, ele é quem conduz a sua igreja. É ele quem gerencia a sua igreja. Muitas vezes nós planejamos, no meu trabalho novo, agora em Lábrea, uma das coisas que foi me exigida é um planejamento estratégico. Faço um planejamento estratégico. E não perguntaram se eu sabia fazer ou se tinha capacidade de fazer. Simplesmente faça, dá teu jeito. Bom, pela graça de Deus eu consegui elaborar então, e aí corri para fazer. Todavia nós sabemos, é Deus quem vai dar o devido funcionalidade para a igreja. Por exemplo, eu sequer sabia que estaria em Lábrea esse ano, e Deus me colocou em Lábrea. Do nada, poxa, está eu em Lábrea. Uma mudança radical na minha vida, na minha família, e nos adaptamos, porque entendemos que foi o gerenciamento do Senhor Deus. Então, nesse sentido, a gente traz percepção de que Deus está cuidando da gente e nos ajudando a entender essas coisas. Então, eu quero entender também que Cristo Jesus está gerenciando a sua igreja. Veja, hoje mesmo nós tivemos um ato simbólico do gerenciamento de Deus na nossa igreja, onde nós consultamos a Assembleia da Igreja sobre a continuidade ou não do pastor da nossa igreja. E, pela graça do Senhor Deus, o amado foi reconduzido e agora encaminhado ao presbitério para a continuidade do gerenciamento e estabelecer a permanência do pastor entre nós. São essas coisas que nós percebemos a mão de Deus, dirigindo-nos de conformidade com a tua vontade e com clareza e simplicidade, tudo vai sendo esclarecido e estabelecido entre nós. Então é bom nós entendermos isso, que Deus nos ajude a perceber que é a graça de Deus que conduz a sua igreja. Como eu falei no versículo 11, nós temos aqui a exemplificação dos dons da vitória de Cristo, apontando para certos tipos de líderes da igreja. Por que Jesus concede dons à igreja? Porque ele conquistou o direito de fazer isso. Ele levou cativo o cativeiro. Nesse sentido aqui, irmãos, o que nós percebemos é que pelo fato de que ele conquistou uma grande vitória, ele resgatou as nações que estavam aprisionadas pela força do valente, e ele foi e barrou o valente e resgatou-lhe os despojos. Isso é um conceito de guerra. Quando havia uma conquista de um território, de uma cidade, ele domina aquele que gerenciava aquela cidade, e os homens, e os ouros, os bens ali eram despojos para o vitorioso. Daí vão entrar em triunfo da cidade grande, e eles receberiam então os louros da vitória. Então, esse despojo, trazendo ali a riqueza que foi conquistada nas cidades. Quais são as riquezas que Cristo dá para nós então? Pessoas, homens, são os dons. De modo que quando Deus converte alguém, Ele está dando dons para a igreja. Aquela pessoa traz o seu dom e vai contribuir com o trabalho da igreja. De repente chega alguém de fora que está viajando, que mudou agora para Porto Velho e diz: eu quero congregar aqui nessa igreja. Coloca meu nome aí no hall de membro. E todo o processo é feito, é estabelecido, o irmão vem, é membro da igreja. Para quê? Para ficar sentadinho assistindo os trabalhos? Claro que não. Quando alguém se torna membro da igreja, está dizendo: eu sou o dom de Deus para essa igreja. E ela então é dádiva de Deus para o desenvolvimento da igreja. Há uma outra forma também. Quando nascem nossas crianças, esses bebês que estão aqui, vocês têm dúvida que cada um desses bebês que estão aqui são dons de Deus para a nossa igreja? Vocês têm dúvida disso? Então, Deus está conduzindo a sua igreja. Deus está abençoando a sua igreja através de pessoas.
É essa a preocupação do Senhor Deus em cuidar de pessoas. E você faz parte desse rol como membro do corpo de Cristo. E assim você é dádiva de Deus para a igreja. Claro, a igreja é dádiva para você. Você, como membro do corpo de Cristo, você desfruta do todo da igreja. E olha que detalhe: você é uma pessoa que vai trazendo todos os seus dons. Só um. Só tem um. Você vai trazendo todos os seus dons para ajudar a igreja. Mas a igreja tem vários dons. Paulo chama isso da multiforme sabedoria de Deus. Você traz tudo que tem, só você, e recebe uma igreja cheia do seu coração. Você lembra do conceito de Jesus? Aquele que deixar pai, mãe, etc., receberá o quê? 100 vezes mais. Essa é a matemática de Jesus. Isso eu percebi no meu ministério, no dia que eu saí dentro da minha casa para ir para o ministério. Fui para o seminário e descendo a ladeira da fazendinha lá na Bahia, minha mãe na varanda, de longe eu disse para ela: mamãe, vou indo. Eu tinha 18 anos. A senhora sabe que eu não volto mais, né? E fui embora, dei as costas para a velha. Ficou chorando, coitada. Como é que fala um negócio desse? Infantilidade de um garoto de 18 anos. Eu saí e disse: eu não volto mais, já está sabendo, né? E fui embora. A velha ficou chorando. Eu renunciei ali o colo quente da minha mãe. Estava abrindo mão para ir para o seminário, estudar e depois parar no Amazonas e pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Vocês imaginam quantas mães eu já ganhei? Algumas já sepultei, com lágrimas nos olhos, sepultando tantas mães que Deus já me deu, espalhado na face da terra. Pena que lá eu não tenho mães lá. Todo mundo mais novo do que eu, só tem uma pessoa mais velha do que eu, em Lábrea. Só tem criança lá, esse moleque. Mas eu sei que Deus tem muitas mães para me dar. Aí lá eu estou vendo muitos irmãos, que eu também renunciei meus irmãos, e agora estou ali com muitos irmãos. Então é isso que Deus dá para nós, amados irmãos. Então a igreja, ela é a multiplicação dos seus dons. Você abre o seu coração e traz o seu dom para a igreja. E quando você faz isso, você recebe todos os dons em seu benefício. É a matemática do Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber, porque quando você dá, você recebe. Então se dê à comunhão da igreja, se dê ao crescimento da igreja, contribua com o crescimento da igreja. Sabe por quê? Quando você faz isso, você é quem cresce. Isso é um retorno sem tamanho. Não tenho dúvida disso. Deus sempre cumpriu isso na história e com certeza cumpre na vida de vocês. Aqueles que renunciam: ah não, a igreja não precisa de mim não. Eu já ouvi tanto isso. Uma vez eu vi um presbítero dizer assim: não, eu não preciso mais ser presbítero, já trabalhei muito, eu já me dei para a igreja, não preciso mais contribuir não, tem muita gente aí para fazer. Eu virei para ele e disse: você podia morrer então, né? Não precisa mais, morre logo, cara, me deixa em paz. Eu tive que pegar pesado com ele. É uma postura mesquinha. Não pense isso. Ah, porque eu estou velho. Ué, e o que significa a palavra presbiteriano? É o governo dos velhos, dos anciãos, dos experimentados. É isso que é presbiteriano. Então, quanto mais velho, melhor. Não abre a mão, não. Ou, cabelos brancos, precisamos de vocês. A igreja presbiteriana é marcada pelo governo dos experimentados. São vocês. Nós precisamos de vocês. Crianças como eu, precisamos dos velhinhos entre nós. Então não abra mão disso não, desse privilégio que você tem de poder ajudar. Já viveu muito? Então tem mais vida para dar. Faça isso. Então a leitura correta, desde as crianças até os mais velhos, somos um corpo e ajudamos mutuamente. Esse é o governo de Cristo. É assim que Deus faz. Ele concedeu dons aos homens. Quem são os dons? Somos nós. É esse dom que Ele está dando para nós. Ele salva alguém, essa pessoa traz uma riqueza de talento, uma riqueza de percepções, de entendimento, e se ajuda mutuamente. Eu fico admirado com o cérebro humano. O cérebro. O que Deus criou aqui?
que nos dá a capacidade de processar informações e produzir coisas extraordinárias. A humanidade está aí para provar. O desenvolvimento tecnológico está aí para provar o que nós somos capazes. O servo de Deus é o mais habilitado para isso. Então vamos dar um salto de qualidade para o crescimento do reino de Deus. Então, irmãos, a multiforme graça de Deus, mencionada no versículo 7, a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Essa leitura é linda demais e me coloca, então, como sendo parte do processo de Deus para o desenvolvimento da igreja. Eu não estou excluído, eu faço parte desse processo e vou contribuir daquilo que eu puder fazer. Veja, eu falei das crianças. Pela manhã eu disse, né? As crianças aqui já me influenciaram ali. Já falei dos idosos. Falar dos jovens. Vocês são fortes? Vocês têm força? Prove isso no reino de Deus. Prove que vocês são fortes mesmo. Não deixe os idosos pegar peso. É vocês que têm que fazer. Deixa eles pensar o processo. Manda, mas eu obedeço e vou fazer. É trabalho de vocês, jovens. Desdobrem. Não esperem que os mais velhos venham fazer. Vocês têm que tomar a dianteira. Há espaço para o trabalho dos jovens no nosso presbitério. E vocês podem contribuir de forma premente para que o Senhor Deus seja glorificado também na vida dos nossos jovens. Deixe-me falar também das senhoras. Há espaço para as senhoras? Ou é só os homens? É presbiteriano, é só os homens que trabalham. É isso mesmo? E a palavra mestras do bem? Já pensaram nisso? Então, mulheres, vocês têm muito o que fazer. Há muito trabalho a ser executado por vocês. Não precisa subir no púlpito, não. Aqui é dos homens. Essa exposição aqui é dos homens. Eles que passam vergonha quando falam errado lá. Vocês não precisam passar tanto. Mas vocês podem contribuir de forma muito profunda, auxiliando o trabalho do esposo de vocês. E principalmente, sendo mestras do bem, para com os filhos e para com as jovens recém-casadas. E desse modo, o reino de Deus se torna amplo e desenvolvendo cada vez mais. Então, meus irmãos, esse texto enfatiza a maneira de controlar e moldar o crescimento da igreja unificada. O cabeça da igreja controla o governo da igreja, controla o crescimento da igreja, controla os rumos que a igreja vai tomar. Jesus Cristo está conduzindo isso através da estrutura eclesiástica que ele já estabeleceu, no nosso caso, na Igreja Presbiteriana do Brasil. Esta seleção de líderes destaca particularmente aqueles que revelam, declarar e ensinar o Evangelho. Aí ele fala apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres. É aqueles que são responsáveis pela educação da igreja, para que a igreja tenha um crescimento direcionado de conformidade com a palavra de Deus. Alguns versículos destacam desse aspecto, e eu queria ver isto com vocês. Capítulo 2, versículo 20, afirma: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Apóstolos e profetas aqui é uma desidência para destacar Antigo e Novo Testamento, ou seja, a palavra de Deus. Apóstolos e profetas são os escritores da Bíblia. Então a Bíblia Sagrada é o nosso fundamento pelo qual nós crescemos. É nesse sentido que entendemos que esses dons estão relacionados com o ensino da igreja, são os aspectos pedagógicos para esse desenvolvimento. Capítulo 3, versículo 5, diz: o qual em outras gerações nos foi dado conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. De novo, então, apóstolo e profeta como aqueles que traz o mistério de Deus para a compreensão. Que mistério é esse? A Sagrada Escritura. É isso que vai pontuar para nós. Esse mistério, no versículo 3, capítulo 3, versículo 3, diz: pois segundo a revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Esse mistério Paulo já descreveu no capítulo 2, no capítulo 1 aos Efésios. Ele escreve isso resumidamente. Esses apóstolos, então, vai dissecar isso para nós.
de forma que nós vamos ter a compreensão da palavra de Deus, do direcionamento do Senhor Jesus, pelos dons que Ele concede aos homens que são responsáveis pelo ensino na igreja. E aqui eu quero, como plagiando o apóstolo Paulo, nisto eu vos louvo, porque eu sou testemunha de que os homens da igreja são envolvidos na escola dominical, dando aula na escola dominical. Pelo menos foi o que eu percebi na época em que nós examinávamos aqui os oficiais da igreja, diáconos e presbíteros. A maioria deles dizia assim: eu ensino na escola dominical, eu ensino na escola dominical. E isso, cada vez que um falava isso, o meu coração se enchia de satisfação, que é muito comum perceber que os homens se escondem e não assumem as suas responsabilidades, sobretudo nas escolas dominicais. É muito comum ver apenas mulheres dando aula na escola dominical. É uma pena isso. Os homens têm que se envolver diretamente nesse ministério, porque Deus assim estabelece o desenvolvimento sistemático dos homens da instrução da palavra do Senhor Deus, como chefe de família, como sacerdotes do lar e também da igreja. É muito bom que os homens tenham essa vontade, esse empenho, essa dedicação de se envolver na instrução da casa de Deus. É muito interessante este aspecto aí. De modo, irmãos, que a revelação do Evangelho, da reconciliação que Cristo promoveu em todo o universo em volta dele, reconciliando consigo o mundo, deve ser retomada para unificar a igreja em seus ensinamentos. Veja, ele concedeu. Quem foi que concedeu? O Senhor Jesus. Vocês observarem, no versículo 8, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Versículo 7, a graça foi concedida. Versículo 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Então, todo o texto aí está em volta desta ideia de Deus concedendo, Deus dando. A palavra dom é isso mesmo que significa. É uma dádiva de Deus. Deus está dando para a igreja homens que possam gerenciar, que possam governar, como subgerentes, que nada mais é do que a restauração do processo inaugural na criação, que foi perdido por conta do pecado original. Jesus está restaurando aquilo que foi perdido lá no Éden, agora está recomeçando dessa recriação de Deus. A igreja, meus irmãos, passa exatamente por isso, por essa ideia do recomeço para a glória do Senhor Deus. Bom, observa que a direção do Senhor Jesus, o desenvolvimento da sua igreja, está relacionado com o mérito de Cristo e também o governo de Cristo. Agora há um terceiro aspecto que eu queria destacar com vocês. Para quê? Qual o propósito disso? E aí Paulo vai ensinar-nos aqui, a partir de agora, o propósito do porquê que Jesus Cristo governa a sua igreja, concedendo dons aos homens. Veja, versículo 12, começa assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. O primeiro propósito aqui, o primeiro versículo destaca o propósito, é com vistas a alguma coisa. O versículo 12, não, versículo 12, versículo 13, diz, até que, mais uma vez, mais uma outra expressão que demonstra propósito. Até que, vamos perceber isso também, no versículo 14, para quê? Então observa que Paulo está dando aqui um encadeamento de propósito. Ele está direcionando o crescimento da igreja a partir de metas pré-estabelecidas para que seja alcançada. Olha que coisa maravilhosa. Então quando ele diz, versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, ele fala para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, ele fala do aperfeiçoamento dos santos. Esses três propósitos coordenados, versículo 12, 13 e 14, está relacionado com treinar, atender e edificar o corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo está envolto da diretriz do Senhor Deus para o seu franco desenvolvimento. A palavra aperfeiçoamento, irmãos, é uma ideia é como se fosse uma casa, vou usar o termo lá do profeta, apainelada, ou seja, com todos os móveis e utensílios prontos.
Uma casa bem estruturada. É legal, né? Chegar numa casa, tem tudo pronto, tudo funcionando. A geladeira, a máquina de lavar, a pia, não tem nenhuma torneira quebrada, o chuveiro elétrico, está tudo funcionando. Ou seja, perfeito estado. A igreja tem essa ideia do templo, entende? Da edificação que Jesus falou, eu edificarei a minha igreja. Ora, será que Jesus edificaria a sua igreja pela metade? Ele mesmo disse, quem é aquele que vai edificar uma casa e não senta e avalia os custos para então começar, para que não diga, veja, esse começou e não terminou? Lembra dessa palavra que Jesus disse? Ele está se referindo a uma casa? A uma construção? É da igreja que ele está falando, e está falando dele, que ele é o construtor. Será que ele nos sentou antes para calcular o preço da edificação desta igreja? De quanto custa uma pia, as cadeiras, o sofá, a televisão, a internet, tudo funcionando. Jesus calculou todo o preço da edificação da sua igreja. E não ficou pela metade, para que alguém diga, eita, ele começou e não terminou. Jamais alguém vai pegar no punho do Senhor Jesus. Ele conclui a sua obra com perfeição. Por isso que ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A sua igreja será completamente edificada, até que todos cheguemos ao aperfeiçoamento. Esta é a palavra da edificação da igreja. Todos os móveis funcionando corretamente. E se é isso, eu lhe pergunto, quem são esses móveis? Está falando de quem? De pessoas. Somos nós, que Jesus está colocando dentro da igreja, para que haja funcionamento. A igreja de Corinto, vocês sabem que é a igreja mais problemática da Bíblia, né? Jesus disse que ela tinha todos os dons. Não vos falte nenhum dom. Olha, se na igreja de Corinto não faltava nenhum dom, em Lábrea não falta nenhum. Aqui também não falta nenhum. Por quê? Aquilo que precisa, Jesus manda, que a igreja é dele. Ele vai mandar. E eu estou ali porque Deus mandou. Talvez estivesse faltando eu lá. Coloco o Arnaldo aqui. Coloco o Rogério aqui. Não, mais 5 anos. Você vai embora agora não. Mais 5 anos. Fica quieto aí. Mais 5 anos para você. Continue aí. Quem faz isso? O dono da igreja, meus amados. É o dono da igreja. Aquele que comprou a igreja com o seu próprio sangue. Ele não vai deixar à toa, não. Ele está cuidando da sua igreja. Ah, o irmão faleceu. Louvado seja o Senhor. Nós não precisamos mais dele. Pode ir. Nós temos outros aqui para cuidar do trabalho. Ou nós já cremos do Senhor nosso Deus cuidando da sua igreja, ou nós vamos ficar lamentando, tem pouca gente. Não tem pouca gente. Tem o que Deus quer que tenha. Vocês fazem parte do plano de Deus para esta igreja. Então você tem que se enxergar nesse plano, desse processo. E desta forma, você tem que dar a sua contribuição. Não porque você é bom, mas porque você foi resgatado com precioso sangue. Você tem que fazer isso para a glória de Deus. É plano de Deus que você trabalhe aqui. Arregace as mangas e vamos trabalhar. Então pesa cada um, até o aperfeiçoamento dos santos. Haja perfeição entre nós, do desenvolvimento do nosso trabalho. Então esse é o versículo 12 que nos faz essa leitura. O versículo 13 diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então essa ideia aqui é de tempo. Até quando? Até que. Então a ideia aqui de tempo. Irmãos, não sejamos ingênuos. Quando é que nós chegaremos à perfeita varonilidade da estatura da medida da plenitude de Cristo? Quando chegará isso? A ideia aqui de tempo, ou seja,
na volta do Senhor Jesus. Aqui nós temos uma leitura clara de que a edificação da igreja vai da primeira vinda até a segunda vinda de Cristo. Ele vai edificar a sua igreja ponto a ponto até a maturidade. E é isso que ele está fazendo entre nós. Jesus governa a sua igreja com este propósito, para que todos possamos então nos envolver no trabalho para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Então Paulo prevê aqui a vinda de Cristo. Veja, nós temos o início dela, que é a unidade cósmica consumada na cruz do Calvário, e agora o desenvolvimento que é a espera para ver a sua conclusão final. Veja que ele diz, até que cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Dois aspectos aí. Unidade da fé, isso é feita na primeira vinda de Cristo, na evangelização, quando ele prega e diz, creia no Senhor Jesus. Então, o fato de crer é uma evidência da primeira vinda de Cristo, pela qual nós somos salvos, porque a fé nos traz salvação. Só que aí fala a unidade da fé e unidade do pleno conhecimento. O conhecimento é desenvolvimento espiritual. Você vai estudar, você vai crescer, conhecendo cada vez mais o Senhor Deus, até que, então, reporta-se a segunda vinda de Cristo. Ou seja, nós nascemos e continuamos no processo. Isso nós temos um exemplo muito claro do batismo e da Santa Ceia. Porque no batismo é a evidência da nossa salvação, portanto, da nossa fé. E a Santa Ceia é a nossa comunhão perene com o Senhor Deus e, portanto, o desenvolvimento do nosso conhecimento. Estamos conhecendo cada vez mais quem é Deus e, em comunhão com Deus, nós desenvolvemos do sacramento da Santa Ceia. Isso deve ser evidente entre nós. Então, creia e continue crendo, ou crescendo no conhecimento de quem é Deus. Quem é Jesus? É a coisa mais importante na vida do crente, é conhecer Jesus. Nós podemos conhecer muita coisa. Por exemplo, podemos conhecer a respeito da existência de Deus, estudar os argumentos da existência de Deus. Quem sabe o design inteligente está correto quando faz aquelas avaliações, aquelas conclusões. Existe uma mente que controla todas as coisas, deve ser Deus. Convenhamos, isso é bom, mas não é o essencial. O essencial é conhecer o Senhor Jesus, que derramou sangue precioso para nos salvar. É o que nos traz paz no coração, é o amado de nossa alma, como há pouco nós orávamos aqui com o irmão. O amado de nossa alma, é Ele que nos traz a satisfação de que fomos perdoados e temos comunhão com Ele e podemos crescer no conhecimento do Senhor. Esta piedade tem que estar cravada em nosso coração. Isso é possível na pessoa do Senhor Jesus, porque o próprio Pai disse, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Apenas em Cristo nós satisfazemos a Deus. Conhecer a Cristo, estar unido a Cristo, no seu desenvolvimento natural, nós estamos certos de que estamos assentados em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Então nós temos aqui, irmãos, a percepção do governo cósmico de Cristo, e nós fazemos parte deste processo, desse desenvolvimento natural. Versículo 14, para que, outra finalidade, para que não mais sejamos como meninos. E aqui a nossa igreja exemplifica muito bem. Agitados de um lado para o outro. Né? Não demora muito, os moleques começam a correr aí, né? Não para, né? Hoje mesmo eu conversei com o pai e disse, parece criança, né? Olhando para o menino, disse, parece criança. É isso que criança faz. Ele é alegre, ele é estimulante, é vivo, corre de um lado para o outro, não fica quieto. Lá em Lábia eu também tenho uma molecada assim, e eu disse para os irmãos, olha, deixa os meninos da igreja, pode deixar, porque eles tinham o hábito de tirar da igreja para o culto. Não, deixa eles aí. Eu não perco a concentração com criança, pode deixar aí, eles não vão me empatar. Então você só precisa olhar para mim e se concentrar no que eu estou pregando. Deixa as crianças quietas aí e os pais se viram para controlar as crianças, mas elas fazem parte do culto. Agitados de um lado para o outro, é típico de criança. Eu já fui criança também, e meu nome era Inquieto.
Então já sabe que eu não era fogo de cheiro, né? Então não tem jeito. Eu não vou condená-los por causa disso, eu estaria condenando a mim mesmo. E vocês que cobram tanto dos filhinhos de vocês, vocês eram pior do que eles. Estou errado? Coitado dos nossos adolescentes hoje, se eles vivessem na nossa época. É verdade? Vocês sabem o que eu estou dizendo. Os moleques são os santos. Amados, há uma ideia aqui do desenvolvimento natural ao ponto de deixarmos de ser a criancice espiritual. Para que não mais sejamos, então é negativo aqui, há um aspecto negativo, algo que deve ser abandonado, algo que deve ser desprezado, que é a infantilidade espiritual. Não mais sejamos como meninos. A ideia aqui é algo depreciativo. Não é algo que diz, não, é a humildade de criança. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está falando para inquietude doutrinária. Veja, agitados, de um lado para outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina. Engraçado, meus irmãos, é que esta carta de Paulo é uma carta que foi escrita para uma igreja extremamente doutrinada. Pela manhã eu falei 1 ano e meio, eu me enganei, fui conferir, foram 2 anos que Paulo ensinou diariamente, está lá em Atos capítulo 20, 2 anos diariamente pregando ali a palavra de Deus, diariamente. Era uma igreja madura espiritualmente, uma igreja que traz para nós uma profundidade de conhecimento. E Paulo disse, olha, temos que abandonar a meninice espiritual, que fica levado ao redor por todo vento de doutrina. Qualquer coisa vai aceitando como normal, como saudável, e acaba se envolvendo com práticas que a sociedade impõe, modas, muitas vezes modas doutrinárias, modas espirituais, de igrejas que trazem aí aos montes, tentando com isso servir e agradar ao Senhor Deus. Existem muitas liturgias que vivem de modas. Coitado desses pastores. Eles passam a semana inteira olhando para a internet para ver qual é a primeira tendência do momento, que é para trazer para o próximo domingo. Eu não estou brincando, não. Conheço um pastor que fazia isso todo dia, mas graças a Deus, Deus o libertou e hoje ele é taxado de neapolitano. Não é o Rogério não, tá? É outro. Meus irmãos, é sofrível uma liturgia que tenta agradar o espírito da época. Graças a Deus que não é o nosso caso. Graças a Deus que o nosso presbitério cada vez mais tem sido vacinado contra isso. E nós buscamos acertar isso na presença do Senhor Deus. Não se deixa levar pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. Mas isso é possível se nós desenvolvermos um crescimento doutrinário. Como fazemos isso? Conhecendo a palavra de Deus, conhecendo os símbolos de doutrina da igreja e conhecendo os autores doutrinados que temos na nossa igreja que escreve. Ou seja, leia a Bíblia, leia os símbolos de fé e leia livros que ensinam essas coisas para nós. Temos muitos doutores dentro da IPB que escrevem coisas importantes para nós. Não é qualquer um. O pastor Rogério vai indicando vocês, ajudando vocês a perceber quais são os bons. Mas leia. Irmãos, não aceite a mediocridade como medida para nós. Não aceite isso. Desenvolva. Eu não gosto de leitura. Você está errado. Eu não gosto de estar lendo. Você está errado. Leia. Leia. Comece lendo a Bíblia. Leia a Bíblia toda. Continue lendo a Bíblia. Se você já leu toda, continue lendo a Bíblia. É o ponto principal da sua vida. Esse você nunca deve abandonar. Gaste tempo. Leia 10 capítulos por dia da palavra de Deus. Você vai ter um desenvolvimento espiritual extraordinário.
Faça o que estou dizendo. Eu não tenho tempo, tem. Você tem tempo. Você tem tempo. Analise. O que é mais importante? O mais importante é conhecer o Senhor Jesus. E você vai conhecê-lo nas páginas da Bíblia. Você tem tempo para ler a Bíblia. Isso aí ninguém pode negar. Você pode não ter tempo para comer. Você pode comer enquanto dirige o carro. Você pode comer enquanto atende o telefone. Mas ler a Bíblia você pode ter tempo, sim. O que é importante, sempre há tempo. E isso é importante. Leia a palavra do Senhor na busca do conhecimento de Deus. Até quando? Até nós sermos mais considerados como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo vento de doutrina. Então não aceite a mediocridade como padrão para a nossa vida. Veja, versículo 15. Mas, seguindo a verdade em amor. Aqui é o contraditório do versículo anterior, quando ele fala positivamente daquilo que foi declarado negativamente do versículo anterior. Para não sermos mais como meninos, muito pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. O conhecimento do Senhor Jesus nos traz, então, desenvolvimento espiritual. Veja, Jesus disse o que é vida eterna. Conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste. Isto é vida eterna. Conhecer a Deus e conhecer a Jesus. O profeta Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, temos esta responsabilidade de cada vez mais melhorar o nosso conhecimento do Senhor Deus. Isso só é possível nas páginas da Sagrada Escritura. A revelação mostra quem é Deus, mas não é o Deus espiritual, é o Deus criador, é o Deus poderoso, Deus eterno, mas que não traz para a salvação. É importante a criação, a revelação natural, mas a revelação bíblica vai te trazer em comunhão com o Senhor. Então, se você não lê a Bíblia, você está fadado ao fracasso espiritual. Então, é hora de despertar do sono e começar a ler a palavra do Senhor. Ah, já sou velho demais para ler a Bíblia, então deve morrer logo, né? Não, você não é velho demais para ler a Bíblia. Ah, eu estou cego, então pega a Bíblia em áudio. Para a internet vocês acham a Bíblia em áudio. Perdeu os olhos? Perdeu a visão? Vamos ouvir a Bíblia. Baixa a Bíblia em áudio e vai ouvir a Bíblia. Não há desculpa hoje para ninguém não conhecer a palavra de Deus. É nossa responsabilidade. Então, ter essa ideia de Cristo Jesus para nós. Veja, cresçamos em tudo, mas seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo, aquele que é a cabeça. Em Colossenses, Paulo disse que não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se você não está vinculado a Cristo, não há crescimento espiritual. Ou seja, precisamos ver o que Cristo está ensinando para nós, para o nosso crescimento espiritual. Verso 16 ainda diz: de quem todo o corpo, bem ajustado. Está falando de quem? Da igreja. Todo o corpo, bem ajustado. Ou seja, o ensino que aqueles dons espirituais, pedagógicos, estão fazendo dentro da igreja, ajusta o corpo. Todo o corpo bem ajustado e consolidado. Ou seja, um desenvolvimento já robusto, consolidado. Pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Quem ficou de fora? Se você está de fora, cada parte. Você tem uma parte desse processo. Você não está alheio a essa realidade. Essa igreja depende de você. Ah, eu não estou gostando muito dessa igreja. Não está gostando porque você não está contribuindo. É você o culpado.
Dê a sua contribuição. Arregace as mangas. Faça o seu trabalho. Faça a sua parte. Ou será que Jesus errou quando plantou essa igreja aqui? Então nunca diga isso. Você não pode ser juiz da igreja. Você não pode julgar a igreja. Quem é você para julgar a igreja? Você não é juiz da igreja. Você é servo de Cristo Jesus desta igreja. Então faça a sua parte. A justa cooperação de cada parte. O que ela faz? Efetua o seu próprio aumento. Para quê? Edificação de si mesmo em amor. Observe, irmãos, melhor é dar do que receber. Quando você se entrega, você recebe. Foi isso que Cristo fez. Se entregou na cruz do Calvário e recebeu a igreja como parte do seu corpo. Essa é a matemática de Deus. É assim que Deus nos chama para entender que Ele gerencia a sua igreja e nós somos os beneficiários dela. Para quê? Para trabalharmos. Eu brinco, não existe o dom de esquentar banco. Tem a pessoa responsável para limpar os bancos. A sua roupa não precisa limpar os bancos da igreja. É melhor que eles fiquem sujos do que limpar a sua roupa. Se você vier aqui apenas para assistir, você está errado. O que você tem feito na igreja? Tem pessoas que sequer cantam. Tem o louvor, passa a música, tem o tocador, tem os irmãos para cantar, e você fica assistindo. Quer dizer, nem para cantar você serve. Você não tem contribuído nem assim. Deu para de abrir a boca e louvar o Senhor Deus, junto com os irmãos, da alegria que é, do prazer que é cantar uma música. Que coisa mais maravilhosa. Então, abra a boca como as crianças de vocês fazem, e louve com o peito rasgado, vontade e glória ao Senhor nosso Deus. Ou seja, até no louvor a gente contribui. Mas na evangelização, será que estamos contribuindo também? Quando nós saímos aqui, na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, você encontra com pessoas que não são crentes? Você evangeliza essas pessoas? Você fala do amor de Deus para essas pessoas? Você procura trazê-las para o céu? Ou você não sabe que aqui é o céu? Aqui é a portinha do céu, meu amado. Traga as pessoas para o céu. Não deixe seus amigos bebendo lá fora, não. Não deixe seus amigos indo para o inferno. Você tem um trabalho para fazer. Ah, o pastor não evangeliza. O pastor ensina, você que evangeliza. É você que vai evangelizar. O pastor é só uma pessoa, vocês são 100. São 100 evangelizações diferentes. Vai esperar que o pastor faça uma só? O pastor vai fazer a parte dele como ovelha. E a sua como ovelha é igual a dele. Então, se não há essa ideia da evangelização, que tipo de crescimento vocês estão pensando? É só produzir filho mesmo? O crescimento natural, né, biológico, né? É só isso mesmo? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem disse isso? Quem foi que disse isso? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Foi o cabeça da igreja que disse isso. Foi o dono da igreja. Foi o que salvou você. O que morreu na cruz por você. Ele mandou você evangelizar. Ele não foi sugestão. Ei, não seria bom você evangelizar seu colega? Ele não disse isso, não. Você tem que evangelizar seu colega. É determinação de Deus. Se você não cumpre, é desobediência. Como é que a gente pensa em ajudar a igreja? Se nem a evangelização você faz. É a primeira missão sua. É a prioridade do crente. O aspecto
o aspecto primordial do crente é evangelizar. Se você não faz isso, você está equivocado na sua prática espiritual. Foi o que Deus fez com você. Te tirou do inferno e colocou no céu. Só isso? Ele te chama para evangelizar. Isso é crescimento. Se você não faz isso, ainda não aprendeu ainda a ser crente. Tome providência disso na sua vida. Ou seja, todo esse texto está envolto com crescimento. Olhamos para o nosso crescimento espiritual, nosso crescimento para com Deus, mas jamais esquecer a possibilidade do desenvolvimento físico, quantitativo, pela pregação do Evangelho. Não é resultado. O resultado é com o Senhor Deus. Mas o anunciar é você. É a chamada universal, que é a evangelização da igreja. Essa missão é sua. Ninguém toma. Se você não fizer, Deus vai cobrar de você. Você não evangelizou ninguém. Quantos anos da igreja? E é verdade, irmãos. Tem crentes que passam a vida inteira e não evangeliza ninguém. Isso é bonito ou triste? Que Deus nos livre de pecarmos contra Ele. Que Deus abençoe, irmãos. Vamos orar? Fica em pé, por favor. Ó Senhor Deus e Pai amado, louvado seja o Senhor, que estabelecesse todas as coisas, estabelecesse a Tua igreja e nos trouxesse para parte dela como membros fiéis ao Senhor. Te louvamos, ó Pai, porque somos pessoas conscientes das nossas responsabilidades, dos nossos compromissos como membros do corpo de Cristo e como parte desta igreja local. Te agradecemos, ó Pai, porque a Tua palavra nos desafia, nos exorta a progredirmos no conhecimento do Senhor e também na evangelização. Ó Pai, que cada um dos meus amados irmãos sinta no coração o desejo e a responsabilidade de anunciar o Evangelho do Senhor Jesus a outros, para que também sejam salvos, para que também desfrute da doce comunhão do Senhor em seus corações. Ó Deus eterno, cuida da Tua igreja. Tu sabes exatamente o que nós precisamos. Fale ao nosso coração. E que nesse propósito tenhamos o compromisso de fazer a vontade do Senhor. Tudo isso nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E coletivamente também oramos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Faça-se a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre.